E a questão militar é uma questão muito importante para mim. Eu acho que, inclusive, essa notícia de hoje, né? Hoje teve o núcleo 3, tinham 12 pessoas, né? 11 militares e um agente da Polícia Federal, e no fim das contas, assim, agora no final do dia, dois desses acusados, um general e um coronel, foram liberados, né? Não foram denunciados, não acataram a denúncia deles. O Alexandre de Moraes não acatou porque não viu provas suficientes, né? Foi o general Newton Diniz Rodrigues, que é ex-comandante do Exército, que assessorava o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, e o tenente-coronel Cleverson Magalhães, que auxiliava o general Estevão Teófilo, a trama golpistas. Foram acusados de influenciar o alto comando, mas Alexandre de Moraes não viu provas para isso. Então, 2 já foram dispensados, um deles um general. Mas qual que é a importância desse núcleo, né, do qual fazem parte aquelas pessoas que tramavam o assassinato do Lula, do Geraldo Alckmin e do Alexandre de Moraes? Eu acho extremamente revelador a presença desse tipo de militares golpistas e assassinos, credenciados naturalmente para se tornarem torturadores num regime militar, nos colocam numa discussão, para mim, mais ampla e mais importante até do que o julgamento em si. Tá? Que é a questão militar a partir da formação dos militares. Eu acho que esse julgamento inédito de militares se transformando em réus, em generais e tal, em ex-presidente da República, mas tudo dentro do estamento militar, é uma oportunidade de ouro, que o Lula está perdendo, mas está perdendo todo dia, principalmente por manter um sujeito como Zé Múcio no Ministério da Defesa, de se colocar como o grande reformador do estamento militar no Brasil, finalmente fazendo uma intervenção nas escolas militares brasileiras. Porque é o seguinte, esses caras não são o que são do nada. Não é uma opção ideológica colocada de uma hora para outra. Isso é uma construção ideológica que começa nos colégios militares, ali no ensino fundamental, no ensino médio, nas escolas preparatórias, e depois nas academias. Então, quando esses jovens, hoje homens e mulheres, muito jovens, saem aspirante oficial nessas academias, o guarda-marinha na Marinha, eles estão já com a cabeça pronta para se tornarem essa coisa fascista, horrorosa, golpista. Eles são proto-fascistas. Eles foram preparados ideologicamente para participar desse tipo de coisa. Para participar de golpe de Estado, para julgar a si mesmo como superiores à nação, o suprassumo, o creme de la creme da sociedade brasileira, de terem razão sobre tudo, porque têm as armas e são mais patriotas do que todo mundo, sabe cantar todos os hinos, né? E são mais trabalhadores e cumprem plantões e usam armas e fazem treinamentos, tal, como se isso fosse ser o suprassumo da sociedade brasileira. Enquanto isso, nos colégios militares, e agora também, né, Thalita, nessas escolas cívico-militares, você tem uma plantação, uma fábrica industrial de protofascistas. Estão sendo treinados por PMs, estão sendo treinados para serem golpistas. E você vai julgar esses caras agora, e isso não vai estancar. Você vai aprender, vai ser importante, vai servir de exemplo, mas eles não vão desaprender o que estão aprendendo. Eles não vão se considerar acima da Constituição, acima da sociedade e acima da lei. Eles vivem num mundo só deles. Eles têm casa só para eles, vilas militares, hospitais militares, escolas militares. Passam a vida inteira sendo sustentados pelo Estado, intimidando esse Estado para que esses privilégios não sejam tirados deles. Se aposentam com 45 anos de idade, depois ficam mamando nas tetas do Estado até morrer, se aposentam num dia, no outro dia continuam trabalhando no mesmo ambiente, só que agora sem farda, recebendo 35% a mais do salário. Estão muito jovens, 45 anos. 45 anos você está com
completamente jovem, saudável, disposto a trabalhar, pô. O cara continua no trabalho com os companheiros dele, ganhando mais, inflando o serviço público de pessoas absolutamente inúteis, que trabalham numa imensa burocracia voltada para si mesmos, gastam, né, uma fortuna em previdência social, porque tem pensionista, aposentado, filha solteira, mulher de general, mulher de fulano que recebe pensão integral. O sujeito é expulso do Exército, das Forças Armadas, era expulso por tráfico de drogas, ainda é, né? Por assassinato, por pedofilia, e a mulher continua recebendo salário porque ele passa a ser um falso morto. E ela é uma falsa viúva, está chamado morto ficto, né? Uma coisa maluca. Então, esse estamento militar é um câncer dentro da República. Um câncer. É um câncer social, e é um câncer político, e é um câncer econômico. A única maneira de evitar novos Bolsonaros, novos Braga Netos, novos generais, almirantes e brigadeiros golpistas e tenentes-coronéis e companhia é impedindo que eles sejam formados dessa maneira. Eles saem protofascistas. Não é à toa que o Bolsonaro lançou a campanha presidencial dele dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, dentro, onde se formam os aspirantes oficiais, onde estão os cadetes do Exército Brasileiro. Ele lançou dentro da instituição. Não é à toa que 100% dos militares são bolsonaristas. Todos são bolsonaristas. E eles aí se resguardam, perdem uma batalha, se reagrupam, esperam. Aí, quando tem a chance, o que eles fazem? Vão tentar dar o golpe. Em todo o Brasil, não foi só em Brasília, não, em todo o Brasil, os quartéis deram guarida para aqueles dementes, aqueles terroristas, para aqueles delinquentes de verde e amarelo, que se hospedarem em frente dos quartéis, áreas de segurança nacional que não podem ter aglomeração. Todos, 100%, foram coniventes com aqueles delinquentes. Ajudaram, alimentaram, deram apoio logístico, se insinuaram, apoiaram. E aí todos agora estão se retraindo, esperando a hora de dar um novo golpe, viu? São treinados basicamente para isso. Os militares brasileiros não têm nenhuma experiência de combate. Zero. Nenhuma experiência de combate. Toda a experiência que eles acumulam são experiências ideológicas ligadas a golpes de Estado, a perseguição de cidadãos, assassinato de cidadãos e a tortura de cidadãos. Essa é a experiência das Forças Armadas Brasileiras. Não tem experiência nenhuma de combate. A gente está falando de medalhas, eles se medalham todos por coisas que não têm absolutamente nenhuma relevância para a sociedade brasileira e não valem o que se gasta de dinheiro com esses caras. Então, se não mexer nisso, cada governo que não mexe nisso deixa um legado tétrico para o outro governo. E eles vão se expandindo, porque eles conseguem muito facilmente expandir privilégios. E eles intimidam a sociedade e os governos com as armas. Intimidam. Então, esse julgamento desses militares, que é uma coisa inédita e é importante, e eu tenho a impressão, sim, que serão condenados. E serviram de exemplo, até que assumam um governo de extrema-direita. Obviamente, por conta das críticas que nós fazemos aqui ao governo Lula, e esse governo de extrema-direita vai lá e faça um indulto geral, porque é o que vai acontecer se tiver um governo de extrema-direita. Vai ter um indulto geral. Aliás, é uma coisa que eu acho que é pouco discutida na política, na sociedade brasileira, se o presidente da República deveria ter esse poder de indultar pessoas, criminosos, condenados pela justiça, e o presidente de uma condenada bota o cara para fora. Eu não sei eu não vejo razão de um presidente da República ter um poder imperial como esse. A César o que é de César, né? A justiça o que é da justiça, ao executivo o que é da justiça, mas isso é uma outra discussão. Mas se não se mexer agora,
nessas escolas de formação, se não se enquadrar esses militares agora, eles continuam se reorganizando, eles continuam com a mesma ideologia, eles vão ser treinados, uma geração envenena a outra. Por isso que você pega um tenente do Exército hoje, ele tem a mesma cabecinha, sabe, a cabecinha ideológica de golpismo do tenente de 1964. Com 6 décadas de diferença, eles pensam igualzinho. Eles combatem o mesmo inimigo, o comunismo. O comunismo ateu. Pega 60 anos de diferença entre um tenente e outro, eles têm a mesma cabeça. A mesma cabeça. Por que isso acontece? Porque a fábrica de fascistas nunca para de regurgitar fascistas. São as escolas militares. Os currículos são decididos pelos militares. A história, a geografia, é contada pelos militares. Além de tudo, tem uma quantidade enorme de carga ideológica nas instruções militares, onde eles tratam o quê? Do perigo comunista, da ameaça ateia, né? Dos esquerdistas. É uma coisa ridícula, absolutamente ridícula, e que não é enfrentada por pura covardia. Por pura covardia. E não vai ser enfrentada com Zé Múcio, ministro da Defesa, que é um preposto dessa gente, dessa ideologia, dentro do governo, que convence o Lula de que é melhor não mexer com nada, que está tudo bem, já vai julgar os militares, está bom demais você prender essa meia dúzia de militares e tal, colocar eles como exemplo, e não vai atingir nada, não vai amedrontar ninguém, porque eles são treinados para ser golpistas. Eu acho que, simbolicamente, esse julgamento que está em curso hoje, que está em curso, né, no STF, em relação ao golpe de Estado, ele é importantíssimo pelo fato histórico de ser um julgamento contra golpistas, mas também de ser uma oportunidade de uma reflexão profunda e uma indicação de uma necessidade que não é levada a sério pelo governo Lula. Não foi levada a sério por governo nenhum, na verdade. Nenhum governo, nem Fernando Henrique, nem Collor, nem Sarney, muito menos Sarney, tiveram coragem, nem Lula, nem Dilma, de mexer numa coisa que tinha que ser mexida, que é o chamado estamento militar, né, fazer um acompanhamento ideológico, misturar esses militares com os civis, colocar os currículos escolares deles na mão do MEC. Eles têm que aprender, os meninos militares têm que aprender a mesma coisa que os meninos civis. E acabar com essa história de escola cívico-militar, de alguma maneira, com uma intervenção federal. Porque crianças submetidas a policiais militares é talvez a coisa mais assustadora que o Brasil poderia produzir na sua história recente. Você imagina o extrato de gente que vai sair disso. Imagina o extrato de gente que vai sair de crianças sendo monitoradas e ensinadas por policiais militares, que já é uma excrescência da ditadura militar. Todo dia, aliás, hoje me passaram uma imagem de policiais em São Paulo se espancando de uma maneira que você não acredita que possa ser verdade, um sujeito deitado no chão. Me parece que é alguém da Cracolândia. O militar, ele bateu tanto que ele teve que parar para descansar o braço. O sujeito está no chão, ele ficou batendo no cacetete, quebrando todos os ossos. Aí ele cansou. Cansou. Em Santa Catarina, botam fogo em pessoas em situação de rua. Quebram a cabeça de uma mulher na rodoviária, dão uma cacetada no rosto de uma mulher. Como se estivesse batendo numa pedra. E esses caras vão ensinar as crianças o que nas escolas militares, gente? Tem que ter uma intervenção em relação a isso. Tem que ter uma mobilização do Ministério da Justiça, do Ministério da Educação, de alguma maneira impedir, decretar a inconstitucionalidade disso no STF, entrar com ação. Mas não, fica olhando por quê? Porque tem governos do PT que fazem a mesma coisa. Na Bahia tem várias escolas cívico-militares. Várias. Então, está errado? O que a gente fala aqui? Está errado. Tá errado.